Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Fávero e esse aqui é o canal Rumo ao Céu. Queridos, hoje eu venho trazer para vocês um verso que normalmente traz muita dúvida para alguns irmãos. Quando a gente trata sobre alimentação, a Bíblia traz ali em Levítico 11, Deuteronômio 14, alguns animais que você pode ou não pode comer. Contudo, algumas pessoas, por pensar que o Antigo Testamento foi basicamente anulado, elas tendem a dizer que Jesus cancelou a dieta de alimentação, as formas de alimentação para não comer suínos, a comer apenas animais quadrúpedes com casco fendido que ruminam. E eles utilizam um verso muito específico da Bíblia, que é Mateus capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 11. E diz bem assim, E tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Ou seja, a explicação dada sobre este verso é que não é o que a pessoa está comendo que é o problema, é o que está saindo da boca. E elas aplicam isso num contexto sobre alimentos puros e impuros. Só que vamos ver o que o contexto do texto vai nos trazer. Vamos ali, no começo do capítulo 15, nós temos a seguinte passagem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Então olha a cena, nós temos alguns escribas e fariseus vindo até Jesus para lhe fazer uma pergunta. Olha a pergunta que eles fazem. Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ou seja, olha que pergunta fazendo, por que os seus discípulos não estão obedecendo às tradições? Eles não estão lavando as mãos quando estão comendo. Vamos chegar lá na explicação certinha. Então Jesus vai responder, Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou a tua mãe seja punido de morte. Mas vós disseis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. E esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha o que Jesus responde. Quando Jesus vai responder aos escribas e fariseus, ele utiliza um dos 10 mandamentos. Ele fala assim, vocês estão dizendo para mim que meus discípulos não cumprem as tradições de vocês. Mas por que vocês, com as suas tradições, descumprem os meus mandamentos? Jesus está apontando para algo muito maior e muito mais firme. Ele continua no verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, olha que Jesus vem dizendo, antes de falar aquela famosa frase, não é o que entra, mas sim o que sai que contamina. Ele está falando, vocês com as suas tradições estão suplantando a lei de Deus. Então, vocês estão deixando de cumprir a lei de Deus para cumprir as suas tradições. E aí Cristo entra com a famosa frase. E tendo convocado a multidão, lhe disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, o que contamina o homem. Então, aproximando-se deles os discípulos, disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhes disse, também vós não entendeis ainda? Olha o que Jesus vem explicando. Vocês não estão compreendendo? Não compreendeis o que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Olha, queridos, é muito interessante quando a gente vê o contexto.
Olha, a problemática é Jesus falando que contamina é o que sai, não o que entra. Contudo, o contexto vem trazendo o que Jesus quer dizer com isso. Os fariseus tinham um hábito de fazer uma purificação das mãos antes de o comer. Eles faziam essa purificação constantemente. Então, basicamente, seria colocar um óleo, um azeite, né, a ponta do dedinho e deixar corrê-lo até o cotovelo. Essa sim era a cerimônia de purificação, era uma tradição judaica, uma tradição dos fariseus. Não era bíblico, era uma tradição dos fariseus. E os discípulos de Cristo não o faziam, porque eles obedeciam à Bíblia, ao que Cristo lhes ensinava. Ao que Cristo lhes ensinava, não ao que os fariseus ensinavam, que era suplantado em tradições. Então, o problema, e o que Cristo sempre vem trabalhando aqui no Novo Testamento, é uma crítica à tradição farisaica, uma tradição dos judeus, uma tradição não bíblica. Tanto que ele critica o sábado que os judeus guardavam, que era um sábado penoso, um sábado onde eles não podiam caminhar mais de uma milha, um sábado aos quais eles tinham regras e regras, restrições e restrições, dizendo que não era fazer isso, não era fazer aquilo, sendo que o sábado foi criado para o homem, onde o próprio Cristo é o Senhor, e onde é para ser um dia deleitoso, um dia prazeroso. Foi para isso que o sábado foi criado, e foi para isso que Deus abençoou e santificou o sábado lá no Gênesis. Contudo, os fariseus criaram tradições sobre esses mandamentos. Não somente sobre o sábado, mas também sobre o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Olha que eles dizem, olha, se você dedicar para o Senhor, você não precisa honrar teu pai e tua mãe. Então Cristo critica veementemente as tradições rabínicas. Ele não está criticando o fato do que estão comendo. Ele não está falando de comida aqui. Ele está falando sobre tradição. Ele está falando sobre tradição. Tanto que ele completa dizendo: é o que sai da boca que contamina o homem, porque vem do coração. E o que vem do coração são desígnios maus, prostituição, adultério, mentira, blasfêmia. E não é não lavar as mãos que vai contaminar o homem. Ele deixa bem claro, não é não lavar as mãos. Ele não está falando, não é comer carne de porco que vai contaminar o homem. Ele está falando não lavar as mãos. Dentro da tradição judaica, ele não está falando sobre o que deve ou não deve comer. Esse é o problema. As pessoas pegam um texto, destoam um contexto e aplicam da forma que elas acham melhor, tirando o contexto da palavra, sendo que isto é contra o que o próprio Senhor diz. Então, queridos, prestem muita atenção para não fazer o que desagrada ao Senhor. Não fazer algo que o Senhor se sentirá ofendido, porque você pegar uma passagem do Senhor, uma palavra do Senhor, para desrespeitar a ordem que Deus nos dá, desrespeitar um dos mandamentos do Senhor, uma dica e um conselho que o Senhor nos dá, ali descrito na sua lei, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, porque você tem preguiça de não comer carne de porco, porque você tem preguiça de não comer certos alimentos, porque na Bíblia está escrito para não comer. Então você utiliza de uma passagem que diz que o que contamina é o que sai e não o que entra, somente para poder ter uma desculpa, um pretexto para poder se alimentar de tal forma, sendo que isso não é bíblico, sendo que isso não se encaixa na palavra de Deus. O verso está sendo totalmente destoado do seu sentido. Cristo, durante todo o seu ministério, ele condena as tradições rabínicas. Ele não está condenando os mandamentos, ele não está condenando o que foi escrito no Antigo Testamento. Lembrando, lei e os profetas são uma forma que os judeus e o povo daquele tempo tinham de descrever o Antigo Testamento, a Tanar dos judeus. E quando Jesus vem e fala, olha, não penses que vim cancelar ou anular a lei e os profetas. Eu não vim cancelar, eu vim cumpri-los. Cristo está afirmando, o que está escrito, está escrito. E olha o que ele afirma, e é muito interessante, um pouco antes aqui, o que ele afirma, um pouquinho antes aqui no verso 13. Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Sabe o que isso significa? Quando Jesus está falando sobre tradições e ele está afirmando que toda planta que o Pai não plantou será arrancada, ele está falando, olha, essas tradições que não foram dadas por Deus, é isso que ele quer afirmar, essas tradições que não foram dadas por Deus,
essas serão arrancadas, porque Deus não as instituiu. O que Deus instituiu será mantido. Ele não está falando que alguma coisa do passado seria anulada. Ele está falando que o que Deus não plantou, o que Deus não instituiu, isso seria arrancado. E o que Deus instituiu? Deus instituiu os 10 mandamentos. E olha os mandamentos, é bom eu ler com vocês um pouquinho. Porque existem algumas traduções que destoam o que são os mandamentos do Senhor, escritos em Êxodo 20, ditas pela boca do Senhor no Monte Sinai. Você pode ler isso no capítulo 19 de Êxodo 20, eu não estou destoando o sentido. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos dizem bem assim: Eu sou o Senhor, verso 2 de Êxodo 20, tá bom? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem o teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias, lembrando a criação, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Santificado, que vem do hebraico kadosh, separado. Deus separou este dia. Quinto mandamento: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O primeiro mandamento com promessa, dizendo que se você honrar os seus pais, seu pai e sua mãe, serão prolongados os seus dias. É um mandamento com promessa, e o Cristo afirma isso no seu evangelho. Sexto mandamento: Não matarás. Sétimo mandamento: Não adulterarás. Oitavo mandamento: Não furtarás. Nono mandamento: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta. 10º mandamento: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem as coisas alguma que lhe pertençam ao teu próximo. Esta é a lei de Deus, a lei moral, ao que Deus coloca, falando lá no topo do Sinai para o povo de Deus, para o povo de Israel, para que este povo não abandonasse os preceitos do Senhor. Esta lei, ela é o cerne de Deus, ela é a base de Deus, e ela é tão santa que Deus não permite que Moisés proclame ela ao povo, e ela é tão santa que Deus não permite nem que Moisés a escreva. Em Êxodo 31, 18, nós temos Deus entregando as tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo próprio Deus de Deus. E se houver dúvida, Êxodo 31, 18, eu vou lá com vocês. Êxodo 31, versículo 18, para vocês entenderem a santidade, que não foi homem algum que escreveu, foi o próprio dedo de Deus que escreveu, diferente das leis do santuário. E Êxodo 31, 18 diz bem assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Vamos ali para Levítico 11, onde eu falei que teria a passagem sobre os alimentos puros e impuros. Ou Deuteronômio 14, vou para Deuteronômio 14 que está mais perto aqui. Deuteronômio 14, verso 3: Não comereis coisa alguma abominável, são esses animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montesa, o antílope, a ovelha montesa e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis os que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm unha fendida, imundo vos serão. Nem o porco, porque tem uma unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Isso comereis de tudo o que há nas águas, mas tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis, imundo vos será. E ele continua falando sobre as alimentações. E o interessante, queridos, é que ali em Deuteronômio capítulo 6, olha que Deus fala sobre os estatutos através do seu servo Moisés.
verso 4 de Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentados em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e se escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. O Shema. Ô Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Você vai falar dessas leis dia e noite, quando deitar-se, quando levantar-se, durante os seus dias. A atarás em suas mãos. Verso esse que significa algo de ação, você agirá de acordo com a lei. E as inculcarás entre os seus olhos, terás entre os seus olhos por filactério. Isso significa que é para estar na sua mente constantemente. Os judeus não entendem linguagem abstrata, eles entendem a linguagem física. Então, a lei de Deus é algo que é perpétuo. É algo que é perpétuo. E a Bíblia afirma isso. E se vocês acham que algum ser humano tem capacidade ou permissão de alterar o que Deus nos disse, eu vos informo que em Apocalipse, capítulo 22, o penúltimo livro da Bíblia que foi escrito, sendo o último livro João, Apocalipse, capítulo 22, verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Para vocês terem uma base, que Deus não muda. Deus não muda. Malaquias, capítulo 3. Vocês podem ver que a Bíblia é um livro que é para ser folheado, que é para ser destrinchado, que é para ser estudado. Não é para ser lido a pontapés e chutes. E ela, em si, explica a si mesmo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que devemos retornar? Queridos, a Bíblia é clara ao que ela tem por base. Cristo não cancelou os mandamentos. Cristo não cancelou a alimentação. Lembrem que na arca de Deus, lá com Noé, entraram um casal de animal impuro e 7 casais de animais puros. Já tinha separação entre animal puro e animal impuro. Então, queridos, entendam. O homem não tem direito de cancelar o que Deus escreveu. E Cristo mesmo não o fez. Ele condenou as tradições. Essas tradições que Cristo falou que o que Deus não plantou será arrancado. Então, você está seguindo preceitos de Deus, seguindo o que a palavra de Deus nos diz, ou está seguindo preceitos de homens. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você aceitar a palavra de Deus. Continue acompanhando o canal, porque com toda certeza eu vou trazer muito mais conteúdo, muito mais do que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer, e vou desmentir. Isso mesmo, vou desmentir, eu falo com essas palavras, o que as pessoas interpretam por errado, e o que falsos líderes religiosos, impelidos pelo próprio Satanás, têm dito. E antes de encerrarmos, eu peço que você feche seus olhos para clamarmos ao nosso Senhor. Pai querido, Senhor de divina misericórdia, estou aqui, Pai, com os meus queridos irmãos que neste momento tiveram um contato a mais com a Tua Palavra, Senhor,
Que a tua misericórdia se estenda sobre cada um. Que o teu amor se estenda sobre cada um, Pai. Que eles não recusem a tua santa lei, porque tu mesmo disses, Pai. Tu mesmo disse que aqueles que te amam guardam seus mandamentos. Então, Senhor Jesus, por favor, estende suas mãos sobre esses seus servos e que eles aceitem a tua palavra e se tornem obreiros do teu poder e do teu amor, Pai. Este mundo precisa deles. Este mundo precisa ouvir o teu evangelho. E, Pai, a seara é grande. Por favor, mande mais trabalhadores e estenda suas mãos sobre cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. E que cada um, Pai, estude ela, estude dia após dia, e que reflita nas tuas misericórdias, Pai, quando deitarem, quando levantarem e durante os seus dias. Que a sua palavra, Pai, seja no agir deles, que a sua palavra esteja na mente deles, e que eles deixem de viver as coisas deste mundo, Pai, e vivam em teu poder, em tua misericórdia. Pois sabemos, Senhor, que o dia da tua volta, o dia que você, Senhor Jesus, retornará nos céus, está próximo. Somos indignos, somos falhos, Pai, por isso que te clamamos. Por favor, Senhor, estenda a sua mão sobre cada um de nós e perdoa-nos, Pai. Clamamos a ti, Senhor, não pelos nossos méritos, mas é nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Pai. É por Jesus que te clamamos e é por Jesus que te rogamos, Senhor. Em nome dele, amém. Queridos, fique com Deus e que o Senhor os acompanhe dia após dia. Lembrem-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até mais.